Cumprimento a todos com uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar a verdade do Senhor. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra em João capítulo 4. Faremos menção do versículo 31 ao versículo 35. João capítulo 4, dos versículos 31 ao versículo 35. Os que acharam, digam amém. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: Teriam, porventura, alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Pai celeste, te dou graças, Jesus. E assim como seu filho disse, Pai, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento. E possamos sair daqui, Senhor amado, preenchidos, enriquecidos pelo teu conhecimento, Pai. E realizando as tuas obras, em nome de Jesus, podeis se assentar glorificando a Deus. No ano 522 a.C., Sadã II, ele invade a cidade de Samaria e ele leva alguns povos para fazer uma miscigenação entre samaritanos e outras culturas. Ele faz uma mistura tanto de raça como também de crenças. E nesse mesmo período vai nos mostrar a história que o povo do Reino do Sul é levado por Nabucodonosor à cidade da Babilônia. O povo fica ali por 70 anos e após a sua saída do exílio, o povo de Samaria tenta fazer amizade com o povo de Judá. Mas Judá não aceita a sua amizade, não aceita o seu momento de elo. E porque eles haviam se atrelado com outros povos, feito miscigenação com outras culturas. Então esse povo de Samaria, eles olham para Judá e dizem: já que vocês não querem me aceitar, eu vou subir para os montes. E lá vamos adorar outros deuses. E assim aconteceu. Passam-se 500 anos, 700 anos, melhor dizendo. E João vai relatar isso para nós, uma invertida ou um encontro de Jesus com uma mulher samaritana, aonde está registrado em João capítulo 4. Jesus estava na cidade de Judeia e ali a palavra do Senhor vai nos mostrar no versículo 1 que surgiu alguns burbúrios dizendo que Jesus estava batizando mais do que João Batista, sendo que na verdade não era Jesus que batizava e sim os seus discípulos. Então Jesus, ele deixa a cidade da Judeia e parte para a cidade da Galileia. Se nós olharmos geograficamente, a cidade da Galileia e da cidade da Judeia até a cidade da Galileia ficava localizada no meio a cidade de Samaria. Por conta da deuses samaritanos, os judeus prefeririam passar dando voltas do que passar por dentro de Samaria. Se eles passassem por Samaria, indo em direção à Galileia, demoraria 3 dias apenas a sua caminhada. Mas por causa dessa inimizade, eles preferiam dar a volta e levar mais tempo, dando 6 dias de viagem. E o que nos chama a atenção é porque João diz no versículo 4 que Jesus viu necessário entrar na cidade de Samaria. E o que isso pode nos trazer hoje é que Jesus, quando ele entra na cidade de Samaria, ele vai quebrar paradigmas, ele vai quebrar barreiras que foram levantadas por décadas, por anos, dentro desses dois povos. Ele vem quebrando preconceitos culturais, raciais e também de crenças que esses povos tinham um com o outro. E não só apenas isso.
Jesus veio estabelecer naquele dia, naquele momento, um propósito divino. E esse propósito divino não se resume somente à mulher samaritana, mas também alcança os seus discípulos e o povo daquela cidade de Sicar. E é isso que eu quero trazer aos nossos irmãos nessa noite, mostrando o poder de Cristo, esse acesso que Cristo trouxe e atingiu todos nós. O amor imensurado de Cristo, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, quebrando todos os paradigmas e preconceitos que vêm se estendendo por muitos e muitos anos. A Bíblia vai mostrar para nós, a partir do versículo 5, que Jesus, ele se depara com essa mulher samaritana no poço de Jacó. E essa mulher que foi buscar água com o seu cântaro, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus começa um diálogo com essa mulher. Começa a suscitar um diálogo, uma conversa com essa mulher. Trazendo ela esse atrair, esse conversar com essa mulher. Percebe-se que muitas vezes nós não fazemos esse diálogo, não estendemos a conversa com outras pessoas. Jesus mesmo no Sermão da Montanha, ele vai dizer para o povo, dizendo: qual é a recompensa de vocês saudardes somente aqueles que vos saudam? Só amar aqueles que amam vocês. Jesus queria ensinar aos seus discípulos para que eles pudessem compreender a missão que estava a eles incumbido de fazerem. De saber que eles tinham que anunciar a toda criatura, que eles tinham que levar o evangelho não somente para os judeus, mas todos até os confins da terra. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que Jesus, quando ele começa esse diálogo, essa mulher tenta ainda se embarrear. Ela ainda tenta sim levantar esse muro. Mas Jesus, com todo amor, com todo zelo, continua insistindo na conversa. Continua insistindo em pregar, em anunciar a verdade para essa mulher. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão querer nos embarrear. Pessoas que não vão querer nos ouvir. Como essa mulher, ela viu que Jesus, ele pertencia a um povo judeu. Talvez pela sua característica, pela sua fala, pelo seu jeito, denunciava que ele era do povo judeu. E logo ela diz isso, ela diz: como tu, judeu, pode me pedir água? Como tu, sendo meu inimigo, tenta ter uma conversa, um diálogo comigo? Mas Jesus ainda assim insiste numa conversa com essa mulher. Porque ele sabia o que ele tinha para transmitir para aquela mulher era a vida eterna. E nós temos que entender isso também. Mesmo que muitas vezes vamos encontrar barreiras para falar ou para anunciar a verdade do Senhor para outras vidas, temos que continuar insistindo a falar e a pregar, anunciar a verdade às vidas. Por quê? Porque a palavra do Senhor gera mudança, gera transformação por onde ela atinge. Essa mulher, ela ainda insiste em barreirar, ela insiste ainda em levantar argumentações. Mas o próprio Cristo replica essa mulher e traz evidências claras a respeito do seu amor e a respeito de uma vida transformadora. Ao ponto dessa mulher largar o seu cântaro, que ela veio com tanta pressa ou com tanta prioridade a buscar a água no poço. Ela larga, como vai nos dizer no versículo 28, que ela deixa o seu cântaro e volta para a sua cidade. Percebe-se que aquilo que era importante para ela naquele momento já não era mais importante. Que aquilo que ela achava que era prioridade naquele momento não era mais prioridade. Ela foi tão compungida, tão atingida pela verdade que o Cristo havia anunciado para ela, que ela deixa o seu cântaro e vai à cidade anunciar. Quando Cristo entrou na cidade de Samaria, ele havia ordenado os seus discípulos a ir à cidade comprar comida. E o que me deixa intrigada é porque quando essa mulher teve esse diálogo com Cristo, a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos voltam trazendo o alimento que Cristo havia pedido para eles comprarem. Só que eles não voltam trazendo pessoas consigo.
Eles não voltam trazendo consigo alguns samaritanos. Eles não voltam com pessoas da cidade de Sicar. Entenda que todo lugar aonde nós vamos é lugar propício para falar do Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia isso muito bem. Tanto que ele vai incentivar aos irmãos filipenses. Ele estava preso, mas ele não se sentia limitado geograficamente para anunciar a verdade de Cristo. Tanto que ele escreveu aos Filipenses dizendo: Filipenses, mesmo que eu estou aqui presos em cadeias, todas as vezes que vem guardas diferentes, eu anuncio a verdade para eles. Eles são evangelizados. Eu falo da verdade para eles. E outros irmãos que estão sabendo do que está sendo feito, estão sendo motivados também, encorajados para pregar o Evangelho. Então nós entendemos algo importante aqui. Que nós não possamos ir a lugares ou estar em lugares sem falar da verdade, sem anunciar da verdade. Foi dito que nós somos o sal e foi dito que nós somos a luz. Mas o que adianta sermos o sal e esse sal não salgar? O que adianta ser luz e essa luz não iluminar? Nós precisamos entender o nosso papel. Precisamos fazer e efetuar o nosso papel. Cristo estava ensinando os seus discípulos. Nós sabemos que a missão de Cristo era de 3 anos e meio. Então ele precisava incentivar, ele precisava discipular, ele precisava ensinar os seus discípulos da responsabilidade que estava incumbido para eles. Para que eles não perdessem o foco por causa de questões culturais. Para que isso não fosse uma limitação deles atingirem esses povos. Para que eles atingissem essas pessoas. E nós lembramos muito bem de Jonas. Jonas também era uma pessoa que não queria ir na cidade de Nínive. Por causa de situações culturais. E Deus tinha um propósito poderoso para executar naquele lugar. Deus tinha um propósito grandioso para executar. E Jesus queria dar essa lição para os seus discípulos. Nós vemos Jesus como um professor, aonde ele vem ensinar, ele vem aplicar e ele vem nos corrigir. E ele também queria assim fazer com os seus discípulos. Ensinar os seus discípulos que eles tinham que estar atentos, que todo lugar aonde eles fossem, a todas as pessoas que eles se deparassem, eram pessoas propícias para receber o Evangelho. Eram pessoas que eles poderiam dizer, falar e emitir a verdade e elas seriam alcançadas por essa verdade. Quando os discípulos voltam e se deparam com Jesus falando com aquela mulher, eles ficam até intrigados, mas não discutem ou não perguntam, até mesmo com medo de perguntar para Jesus, mas só oferece comida. E aonde nós lemos aqui, que vai nos dizer, João, que nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Eles não haviam entendido o que estava acontecendo naquele lugar. Eles só estavam preocupados de oferecer a Cristo aquilo que ele havia pedido, a comida física. Então Jesus logo responde, replicando a eles, dizendo: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Os discípulos ainda não tinham se atentado à verdadeira intenção de Cristo naquele lugar. E muitas vezes nós também estamos assim dispersos em lugares. Dispersos em nossas faculdades, dispersos em nosso trabalho, dispersos talvez até dentro de um ônibus, dispersos dentro de um próprio culto, nós estamos dispersos e vidas passam ao nosso derredor, vidas passam diante de nós e nós não falamos, nós não anunciamos. Esses discípulos se depararam com outros homens na cidade de Sicar quando foram comprar comida, mas não trouxeram ninguém, não atraíram ninguém. Eles estavam andando com o próprio Cristo, observando Cristo, aprendendo de Cristo, sabiam do que Cristo podia fazer e realizar, mas não houve uma curiosidade, não houve uma intenção de dizer para eles: olha, eu tenho um Salvador que pode salvar e restaurar a vida de vocês. Não, eles não fizeram isso. Eles só voltaram com comida.
E Jesus disse, eu tenho uma comida para comer e vocês ainda não entenderam esta comida. E ele ainda vai dizer no versículo 34, ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo, o que me sacia é satisfazer a vontade do meu Pai. O que tem que nos saciar é fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos designou a sua obra. Jesus mesmo, ele vai dizer no versículo 35, ele diz, o cefeiro recebe desde já a sua recompensa e o entesoura o fruto para a sua vida, para a vida eterna. E ele ainda vai destacar mais dizendo que se alegra tanto o semeador como o cefeiro. Ele está dizendo que há prazer quando nós nos atentamos para a verdadeira vontade de Deus, que é almas, vidas para o seu reino, que há desejo, que há recompensa dentro de nós, quando vidas são restauradas, quando vidas são asseguradas no Senhor. E esse mesmo desejo, e essa mesma fome, ele disse que tem que ser gerada dentro de nós. Ele estava tentando trazer esse desejo, essa fome, essa insatisfação dos discípulos de não se contentarem somente com as coisas naturais, mas se despertarem para as vidas que estavam perecendo, para as vidas que precisavam do Evangelho, para as vidas que precisavam da verdade. Como eu havia dito, os samaritanos estavam afundados em lamaçais, eles precisavam de um Salvador, e Cristo veio como Salvador. Não somente para os judeus, mas para todos aqueles que crescem em seu nome. E os discípulos parece que estavam desapercebidos a respeito disso. E há um falar desgostoso quando Cristo diz isso. E ele ainda diz mais, no versículo 35, dizendo, não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? É como se Cristo dissesse, vocês estão tão atentos à ceifa, tão atentos para que nenhum fruto se perca, que vocês sabem o tempo certo. Vocês sabem para que ele não se perca. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Erguei os vossos olhos e vede os campos, porque eles já branquejam para a ceifa. Vocês estão preocupados com as suas sementes, para que quando elas florescerem não se percam, mas nós já lançamos as vidas para vocês colherem e elas já estão prontas para ser colhidas. O seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho é colher essas vidas para o Senhor, é resgatar essas vidas para o Senhor. Jesus, ele já fez o maior trabalho, ele já semeou. O que devemos fazer é colher essas vidas para o Senhor. Ele estava mostrando, vocês ficam preocupados, vocês se atentam, vocês ficam olhando fixamente para o tempo. Nós sabemos muito bem que uma das mãos de obra, uma das valorizações naquele tempo para o povo judeu era o campo, a semeadura. Era um dos meios que dava recurso para o povo. Então eles ficavam muito atentos com isso. Cristo também, quando ele falava ou trazia parábolas, ele comparava com coisas naturais ou coisas do dia a dia das pessoas, para que eles pudessem compreender a verdade de Deus, para que eles pudessem compreender o reino. Então Jesus estava dizendo, vocês ficam atentos com isso, mas vocês se desapercebem da verdadeira intenção que eu tenho a realizar. A verdadeira intenção que Deus tem a realizar. E o que Ele tem para realizar? Essa vida. Buscar vidas. E esse também tem que ser a nossa intenção. E essa também tem que ser a nossa motivação. Assim como eles estavam preocupados dizendo, mestre, come. Porque nós sabemos que a comida também é algo que nos põe de pé, nos fortifica, nos gera força. Mas Jesus estava dizendo que a comida que ele tem que comer é muito mais superior e é muito mais importante.
Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com o nosso dia a dia, com os nossos, com as nossas tarefas, e nos esquecemos da verdadeira intenção do que Deus nos designou a fazer, da nossa missão. Nós esquecemos disso. É importante se dizer que quando todos os homens que ouviram a verdade de Cristo, eles se compungiram ao ponto de correrem às pessoas e anunciar a verdade de Deus. Percebe que, como eu havia dito, eles não voltaram com ninguém. Mas essa mulher que ouviu a mensagem naquele dia, naquele momento, ela deixa o cântaro e volta à cidade correndo, com pressa, para anunciar ao seu povo o que havia encontrado. Ela sente tanto amor e até mesmo tanto constrangimento e tanta verdade, que essa mulher abandona aquilo que era prioridade naquele momento e volta para anunciar a verdade de Cristo. Se você olhar comigo no capítulo 1 de João, no versículo 4, no versículo 41, 45, 46, vai mostrar pessoas que tiveram contato com Cristo e a sua reação ao ter encontrado a Cristo. E a reação dessas pessoas foram, no versículo 41, vai dizer: e ele achou primeiro o seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Versículo 45 diz: e Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem referiria os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu Filipe: vem ver. A reação de quem se depara com a verdade, a reação de quem se depara com Cristo é propagar o Evangelho, avançar, expandir o Evangelho a outras criaturas. Mas esses discípulos parece que estavam desapercebidos ao ponto de não terem vontade, desejo de anunciar para outras vidas. E isso também se aplica aos nossos dias. Parece que em nós não há esse desejo, essa fome de continuar propagando o Evangelho. Na nossa história da igreja, você vai perceber que quando Martinho Lutero soube a respeito da verdade, o impacto foi tão grande que ele colocou as 95 teses na porta para que os povos soubessem da verdade. Outros homens, no período da igreja, na evolução da igreja, eles tiveram a ousadia de imigrar, de passar, de fazerem tudo o que era necessário para que as vidas fossem alcançadas pelo mistério que Deus revelou para nós. Jesus Cristo, o Salvador. E esse mesmo desejo, e essa mesma fome, tem que continuar dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim como Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo: se atentem, percebem, fiquem apercebidos, porque os campos já estão aí prontos para ser colhidos. E esses campos, como a irmã já disse, talvez não seja para você ir de um canto a outro do mundo, mas esse campo pode ser a minha e a tua casa. Pode ser na rua, onde nós encontrarmos alguém que necessita e precisa do Senhor. A missão começa a partir daí. Jesus, ele queria ensinar os seus discípulos para que eles não ficassem mais desapercebidos, que todo lugar aonde eles fossem podia ser aproveitado para engrandecer o nome do Senhor e evidenciado para que o nome de Cristo fosse propagado por todos os lugares. Que assim também nós possamos fazer. Erguer os nossos olhos e observar as vidas que perecem e que precisam de Cristo. Amém? Podeis ficar de pé, vamos fazer uma rápida oração. Deus Pai, Deus Santo, eu quero te engrandecer, Deus,
pela sua verdade, Senhor, que constrange o nosso coração. E nos motiva, Senhor amado, a prosseguir. Ó Deus amado, que nós não possamos estar dispersos como os discípulos, meu Pai, estavam naquele dia. Mas que os nossos olhos possam se abrir e se expandir. Assim como o Senhor quis com que eles olhassem e se atentassem, Senhor. Que assim também nossos olhos possam se expandir e ver as almas que precisam do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que aonde o Senhor nos enviar, que nós possamos propagar o Teu Evangelho. E entender, Senhor, que a Sua palavra, ela tem efeito. E ela produz sim, meu Deus amado. Ó Espírito Santo de Deus. E que possamos nos alegrar, Senhor, com cada vida que fizerem, Senhor amado, e se entregarem diante a Ti. Assim como o Senhor ensinou aos seus discípulos, dizendo que assim como o semeador se alegra, o cefeiro também se alegra. E que nós possamos nos alegrar nessa semeadura que nós iremos fazer, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.